Olá, alunos e alunas do terceiro período de Direito. Eu sou o professor Alexandre de Sá, professor da disciplina História do Direito. Então, retomando a sequência de nossas videoaulas, na aula passada foi trabalhado o direito grego antigo e nessa aula de agora vamos trabalhar o direito romano antigo, que a gente chama também o direito dos homens livres. Sempre reforçando que estamos partindo do mais antigo, atravessando os séculos e os milênios, para chegar aos dias atuais, a contemporaneidade e a modernidade que a gente chama cientificamente, e não é, reiterando que esse material já foi colocado no WhatsApp através de áudio, já foi colocado no WhatsApp através de PowerPoint e também já foi enviado para o e-mail da turma e para o e-mail dos alunos e alunas. Não é? Numa visão mais otimista, a gente sabe que nós estamos passando, o mundo está passando por uma situação complexa com essa pandemia, mas temos que ser otimistas. Então, essas aulas elas vão ser postadas no YouTube. Se inscrevam lá, estudem, porque vão ficar lá, não é, se Deus quiser, por um bom tempo. Basta acessá-las. E também a posteriori, quando passar tudo isso, quando acabar essa pandemia, a quarentena, eu passarei a usar o canal no YouTube e outras redes sociais que eu criei, não é, para poder, e outros perfis em redes sociais que eu criei, não é, durante essa quarentena, para poder trabalhar questões da OAB, não é, de história do direito, de filosofia do direito e questões também de concursos. Então, nem tudo é negativo nessa situação toda, nessa macro situação de pandêmica, né, de pandemia que estamos vivendo. Vamos tentar extrair, não é, elementos positivos de todas essas dificuldades. Então, vamos trabalhar agora o direito romano ou o direito dos homens livres. Já o título já diz muito sobre o que foi o direito romano, né? O direito romano foi um direito construído também, não é, com aquele DNA que vem marcando historicamente as várias concepções de direito nas várias sociedades que antecederam Roma, que é o DNA do privilégio. Há uma classe privilegiada, favorecida também na Roma antiga, não é? Na sua configuração jurídica no direito. Que classe é essa? Desculpe. A classe dos homens livres, não é? Os chamados patrícios, a classe dos primeiros homens livres, não é? Os patrícios ou agentes, não é? Os romanos eles deram, eles influenciaram muito o direito ocidental, não é? A influência do direito romano, eu diria que se equivale, não é? Guardadas as devidas distinções, uma coisa é filosofia, outra coisa é direito, mas eu diria que o que a filosofia grega é para o mundo ocidental, não é? O direito romano, de certa forma, o é para o mundo ocidental. Importantíssimo o direito romano durante as suas fases históricas, né? Roma foi monarquia, Roma foi república, Roma foi grande Roma, que a gente conhece, né? Roma Império.
Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Não é? Os romanos criaram a lei das 12 tábuas. Não é? Havia uma questão social muito forte, não é? Que caracteriza esse direito romano. Como a sociedade romana era estratificada, dividida em classes sociais, e havia uma classe privilegiada, não é? Que eram os patrícios, as gentes. Havia a classe dos plebeus, que era uma classe que estava um pouquinho abaixo, né? Estava abaixo dos patrícios, né? Mas né? Eles eram romanos, mas não eram abastados, não eram ricos, então, mas havia uma obrigação legal, que era a dos patrícios, as gentes, a elite, protegerem os plebeus. Há uma literatura que diz até que os plebeus, de certa forma, eram considerados também gentes, mas eu creio mais nessa divisão, nessa dicotomia social. O que é uma dicotomia? Uma divisão brusca, né? Patrícios acima e depois abaixo os plebeus, mais abaixo os escravos, que a gente sabe que a sociedade romana vai fundamentar seu poder, sua economia muito na questão da expansão territorial e da exploração do trabalho escravo. Retomando, então havia uma obrigação legal dos patrícios protegerem os plebeus, essa classe mais baixa. Proteger do quê? Proteger das invasões de outros povos, proteger das guerras, não é? Eles eram responsáveis, penso que pela segurança dos plebeus. Ao longo dos séculos, os plebeus eles vão conquistando mais direitos, inclusive até o direito, um determinado momento da história de Roma, de ter uma certa ascensão social e até de estabelecer matrimônio entre um plebeu ou uma plebeia e alguém de uma classe, da classe superior dos patrícios e das gentes. Outra característica dos romanos na questão legal é a questão da penalidade. Não esqueçam que nós falamos que o direito penal é muito antigo, não é? Talvez o direito mais antigo de todos, e que os romanos impunham esse direito penal, esse direito de punir, esse direito de se vingar, principalmente nos povos em que eles invadiam. O exemplo maior é quando os romanos vão ocupar, não é, Jerusalém, e ali vai haver o processo de crucificação de judeus, a crucificação que era apenas uma das punições. Haviam vários tipos de punições, não é? Então a crucificação era considerada uma espécie de punição para uma categoria de pessoa mais pobre, mais baixa. A decapitação, o corte da cabeça, decapitação, cortar a cabeça, já era uma punição já para alguém da elite. Mas existem contradições quanto a essas afirmativas. É bom encontrar vocês de novo. Fé e força sempre. Vai dar tudo certo. Como eu disse, essas aulas vão ficar, não é, no WhatsApp. Essas aulas vão ficar no YouTube.
não é? Então inscrevam-se. E depois de todo esse processo passando, e vai passar com muita fé em Deus, nós vamos usar o canal no YouTube e as outras redes, não é, que foram criadas para trabalhar questões da OAB, questões de história do direito e também de filosofia do direito e questões de concursos. A paz. Tchau.